Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Sempre digo mesmo, muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua participação. Tem atuado conosco através do Facebook, está aparecendo aí na sua telinha. Tem mandado, a gente tem cumprido com o nosso papel aqui e atendendo você. Obrigado também por fazer comunicação com o Sicom, eles têm trazido de lá para cá, continue participando lá também. O Sicom, nosso parceiro de sempre, através do seu presidente Rubens Moscatelli, nosso comentarista, que desde já dispensa até a apresentação, mas está aqui sempre conosco. Obrigado, viu, Rubens? Obrigado, Chiarella. Eu gosto muito da sua audiência, a gente procura trazer aqui para o programa, como disse Chiarella, assuntos diferentes, coisas que sejam relevantes no seu dia a dia. Viver em condomínio, eu costumo dizer também que é a célula da sua cidadania. Porque hoje em dia todo mundo vive em condomínio. E o mundo é um condomínio. Então hoje nós vamos falar de política também. Isso, nós vamos falar de você, condômino, nosso vizinho, não só aqui de Santos, mas aí de São Vicente. Preste bem atenção, né? A gente tem percebido que São Vicente tem vivido alguns momentos difíceis, não é? E nós trouxemos aqui, convidamos e prontamente nos atendeu, vereador em São Vicente por 2 legislaturas, é o Pedro Gouveia do PMDB. Muito obrigado por ter vindo e nós vamos tirar tudo do nobre vereador, daquilo que a sua cidade, a cidade que você ama tanto, está vivendo com dificuldades, não é? É verdade. Olá, Chiarella, Rubens, a você que nos assiste, telespectador. Um prazer poder estar aqui falando da cidade de São Vicente, uma cidade que de fato nós amamos, vivemos lá, e temos o maior carinho e hoje sentimos muito por conta da situação que a cidade se encontra, por falta de gestão, por falta de uma boa administração. Então, gente, quando nós estamos aqui, eu queria já partir de um pensamento já de análise, queria uma análise de tanto do Rubens como do Pedro, né? Que nós tivemos bem recentemente um grande avanço imobiliário aqui em Santos. Nós tivemos vindo para Santos um número enorme de empreendedores, de construções, e isso valorizou sobremaneira a cidade de Santos e trouxe recursos para a cidade, indiscutivelmente. Agora, nós temos aqui em Santos um plano diretor bem definido, né? Um plano de ocupação avalizado. Rubens, essa eu acho que é uma das dificuldades de São Vicente. Depois eu vou ouvir aqui aquele que faz parte do legislativo da cidade, que vai poder tentar explicar para o telespectador por que São Vicente não conseguiu trazer uma parte desse mercado para si, né? Na verdade, realmente, você tem Santos como sendo uma cidade onde o plano diretor tem sido revisado constantemente, até com algum atraso. Não pensa que Santos está nadando de braçada, não. Poderia estar melhor. A gente tem que criticar aquilo que a gente quer que ver melhorado, claro, né? sempre. Mas, por outro lado, com essa base legal, você tem condição de fazer empreendimentos, trazer investidores, mudar a cara da cidade, mas no sentido de melhorá-la. Em alguns momentos, isso aconteceu aqui em Santos. A gente agora teve uma paralisação por conta da crise, que isso se aplica a todo o Brasil. O que você pensa, Pedro? Como é que está essa situação legislativa do plano diretor? Ali a dificuldade está grande, não é? Muito grande. O plano diretor precisa ser revisado na cidade de São Vicente. É necessário que o executivo dê esse pontapé inicial para que a Câmara possa aprovar um plano diretor moderno, um plano diretor que venha ao encontro daquilo que também os investidores entendem ser razoável para que eles possam fazer novos investimentos na cidade de São Vicente. E a partir do momento que isso for feito, a gente começa a ter uma ocupação da cidade mais ordenada, mais organizada,
vem uma série de benefícios para o município, entre eles a arrecadação, o desenvolvimento, e diante disso nós precisamos entender que não dá para a gente ocupar, a exemplo, a área continental, o distrito da área continental de São Vicente, apenas com moradias populares, com essas moradias do Minha Casa Minha Vida, desses planos que existem com incentivo do governo do estado, do governo federal. Mas é necessário que a gente consiga, através de um plano diretor bem definido, trazer empreendimentos também que consiga trazer uma qualidade de vida para as pessoas que investem, para as pessoas que acabam morando nesses lugares. Eu sou totalmente favorável que esse plano seja revisto e votado e aprovado com muita urgência. São Vicente clama por isso. Tenho certeza que a partir disso São Vicente viverá um novo momento na questão dos empreendimentos imobiliários. A gente vai conseguir trazer empreendimentos que tragam também esse desenvolvimento e esse avanço econômico para o município. Eu observei que alguns empreendimentos sendo erguidos lá em São Vicente, ainda mais comerciais, mais lá perto de uma área central, não é? Alguns que até empreenderam aqui, vieram de fora, não são da Baixada, mas estão aqui investindo. Agora, Rubens, o SICOM, ele faz um plantão lá em São Vicente. Mais do que um plantão, nós temos uma subsede permanente lá na Rua Frei Gaspar. Então, as unidades plurihabitacionais, que são os prédios de apartamento, a gente percebe que em São Vicente ela perdem para as residências, não é? Você acha que há uma condição, eu não digo que eu estou aqui propondo se reverter esse quadro, não é isso, mas o que nós estamos entendendo? Que para um município como São Vicente, não é? Que está aqui, nosso vizinho, tem muito para ser desenvolvido lá. Tá na mesma ilha. Na mesma ilha. E aí eu começo a perceber, e a gente começa a perceber e se questionar por que esses, aonde está, na verdade, a informação que o SICOM tem também é que as unidades plurihabitacionais lá são bem reduzidas, não é? Nós temos uma quantidade muito menor de unidades condominiais, vamos assim colocar, proporcionalmente 1/3 do que tem em Santos. Então, se Santos tiver 6.000, vamos colocar assim, lá tem 1.200, no máximo 2.000 unidades. Olha que diferença. 2.000 condomínios. Pedro, uma diferença de arrecadação, grande. Você não acha que... Exatamente. A gente, olhando pelo ponto de vista da arrecadação, é um ponto que nos preocupa. Nós sabemos também que São Vicente viveu um momento muito feliz, e isso um tempo recente, em relação a alguns empreendimentos que vieram para a cidade, em virtude de algumas leis que favoreceram os investidores, que deram condições para que os investidores viessem a São Vicente. Como uma lei que nós fizemos lá, isentando o IPTU durante o período em que ele construía, em que ele não vendia as unidades. Eu apresentei um anteprojeto muito interessante também para a reforma dos condomínios. Eu entendo que os condomínios, até porque São Vicente, na área insular, nós não temos potencial de crescimento mais por falta de área. Okay. Tem uma área que, muitas vezes, por ser limitada, acaba sendo muito valorizada. Então, para que pudessem ser reformados e, durante a reforma, que tivessem incentivos da prefeitura, como desconto de IPTU e etc., para que pudesse fomentar a construção civil, para que a gente pudesse movimentar esse mercado, gerando emprego, trazendo economia para o município, receita. Isso tudo são atitudes, são iniciativas importantes. Agora, a área continental hoje é a área que nós precisamos levar o desenvolvimento e o crescimento. É onde cabe esse tipo de empreendimento. Então, precisa ter uma legislação que, de fato, traga essas vantagens também para os empreendedores. Com certeza. Eu acho interessante, porque você vê, nós temos Santos, venho um pouquinho para cá, entre o São Vicente, passo a Ponte Pensa e estou na Praia Grande. Praia Grande foi completamente diferente, não é? O número de empreendimentos lá foi tão grande quanto. Acredito até que foi maior em Praia Grande, por causa dos incentivos, a visão do prefeito lá, por ser consultor. A gente sabe, ele sabe onde vai pegar para atrair. Então, não que o Paulo Alexandre não saiba, ou que o BID não possa.
Mas essa ideia... Mas aí a questão toda intercontinental, é essa ideia continental que de nós, Baixada Santista, Santos, São Vicente, Praia Grande... Cubatão, erguer isso aqui, porque vão fazer uma diferença significativa. Sim. Não é? E é nesse ponto que eu me pego. Agora, quer comentar alguma coisa? Então, Chiarella, é importante a gente também, eu entendo assim, essa questão de Praia Grande, Santos, São Vicente, não só a questão da legislação, de um plano diretor atualizado, mas a cidade tem que reunir condições para que os empreendedores queiram investir na cidade. Hoje, eu quero saber quem quer investir na cidade de São Vicente. Mas aí está na mão do gestor. Porque é lógico, a cidade hoje abandonada, a cidade com lixo em tudo que é esquina, em tudo que é canto, sem uma zeladoria, sem um cuidado com a cidade toda esburacada. Então, obviamente, que os empreendimentos, quando acontecem numa cidade, você quer um retorno, você quer um feedback do município, da gestão, para que você consiga fazer um investimento com segurança. Isso aconteceu em Praia Grande, por conta da confiança que há no governo, Mourão, e hoje em Santos, com o Paulo Alexandre, assim foi com o João Paulo Papa. Em São Vicente aconteceu até um determinado período, até a última gestão, aconteceram esses empreendimentos que você citou. Em São Vicente, foi para São Vicente uma grande vitória para a nossa cidade, mas hoje tudo parado. Hoje ninguém quer investir na cidade de São Vicente por conta disso. A cidade está, infelizmente, abandonada por essa administração, por este governo. Nós não temos um orçamento a cumprir? Não há uma legislação que efetivamente determina que isso aconteça? E o que está acontecendo então? Não cumpre-se, pronto? Só para você ver que as coisas que acontecem na gestão pública, elas são muito semelhantes à questão condominial. É a mesma coisa no condomínio. Você tem lá a previsão orçamentária, você tem o síndico que tem que cumprir aquilo aprovado, que a Assembleia ali definiu como sendo prioridade. Perfeitamente. E caso ele não cumpra ou ele tenha atos contrários à gestão, no sentido de desviar o quê? Não é dinheiro pôr no bolso, não é só isso. É fazer algo que não está aprovado. E que não é obrigatório, ou emergencial, ou necessário. Ele pode ser apeado do cargo, ou seja, ele pode ser destituído. Isso no caso do síndico. A mesma coisa, e a legislação ela é uma cópia, mas adaptável, né? O presidente, a presidente, o prefeito, o governador, que tomar atitudes contrárias à gestão, pode perder o cargo. Perfeitamente. Olha, lei de responsabilidade fiscal, entre outras. Nós vamos ter que dar uma paradinha para o break. Na volta, nós vamos continuar ainda falando disso, mas vamos falar também de uma ponte. A ponte Pencil lá que demorou, mas acabou. Daqui a pouco a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta.
Você que gosta de assuntos como educação, moda, beleza, saúde e até uma pitadinha de política, não pode perder os nossos programas todo domingo às 10 horas da noite, com reprise diariamente aqui na TV Com, canal 11 da NET. Programa no ar com Fernanda Vanucci. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio. No intervalo estávamos falando aqui da Ponte Pêncil. E é o assunto do momento agora, né? Foi lá, foi uma obra bacana, foi feito, demorou. E tem um outro ponto que eu acho muito interessante, que é bom para nós, é bom para quem mora em São Vicente, que também é o VLT. Tudo recurso do governo do estado. Verdade. Não é recurso da prefeitura. Não é do município, não é o município. Recursos próprios. Então, vamos primeiro tratar rapidamente do VLT, que o VLT vai ajudar sobremaneira tanto o Santos, São Vicente, sim, como aqui a Baixada, né? O projeto é para ir até Praia Grande. Praia Grande, então, exatamente. Sensacional, não é? A gente vai conseguir fazer com que o próprio munícipe e também o turista que passe pelas cidades que estão aqui na Baixada. O VLT é um modal excelente, né, para a nossa região, especificamente nesse momento para Santos e São Vicente. Precisamos estender numa segunda fase de São Vicente até a área continental, o VLT. Essa vai ser uma luta nossa, uma batalha nossa junto ao governo do estado, mas também a gente não pode deixar de falar que o VLT ele será muito funcional, muito mais funcional, se nós conseguirmos fazer uma boa integração com outros modais. Não dá para deixar e achar que o VLT sozinho resolverá o problema das nossas cidades aqui de Santos e São Vicente. Porque o VLT ele tem um traço em uma linha reta e vai embora. Acabou. Acabou. Agora a gente precisa fazer com que as pessoas cheguem também nos bairros, nas suas casas. E como é que você tem visto isso, Rubens? O problema de mobilidade urbana aqui é total, não é? Não é privilégio de uma ou outra cidade, é geral, né? Isso, mas até se você reportar a capital de São Paulo, o metrô, por exemplo, tem esse problema que o Pedro acabou de falar aqui, que tá bom, você aumenta a quantidade de estações e tal, só que o modelo é o mesmo. Você não tem integração. Isso. Em São Paulo ainda tem, o metrô tem, mas aqui não. E a gente tem que se preocupar com o nosso aqui. A gente vê o quê? Um volume cada vez maior de automóveis particulares, o transporte público não tem uma qualidade boa. Então as pessoas vão para onde? Para onde se sentem menos desconfortáveis, que é o próprio transporte. E aí acaba com tudo isso. Agora, se eu fizer uma integração, fizer um estudo, ouvir as pessoas e procurar fazer da melhor forma possível, e principalmente não houver vaidade por parte de quem pode decidir, que a gente vê que tem isso. Um pouquinho, né? Só um pouco. Né? Se não tiver vaidade, aí as pessoas acabam indo e todo mundo fica confortável. Porque, veja, transporte público em países devidamente avançados é a prioridade. As pessoas fazem isso, andam de ônibus, de trem, de metrô, como nós andamos de carro. Perfeito. E quem anda de carro lá paga muito mais do que a gente aqui. E outra, né? Vai privilegiar o transporte público porque tem qualidade. Se eu tivesse um transporte público de qualidade, certamente que eu não andaria de carro, andaria de transporte público. Qualquer um de nós aqui. Com certeza, seria a nossa escolha, né? A nossa escolha é essa. Agora, mudando lá para a Ponte Pêncil, que ficou reestruturada, muito bom, tal. Mas aí eu queria... Ficou muito bonita. Bonita, bacana. Isso, todos nós aqui, desde pequenos, a gente admira a Ponte Pêncil, uma obra... Cartão postal da nossa região. Nossa região, não é? E o que me chamou a atenção, e aqui eu quero discutir com o Pedro esse assunto, são as questões da demora, e tanto da praça lá da Biquinha, como a 22 de janeiro. E ali a gente vê que tem, né, quem que não vai comer doce na Biquinha? Não, agora não pode. Então, aí, aqueles comerciantes, aquele entorno,
eu sou de Santos, né? Mas vou muito a São Vicente. Toma água da biquinha. Toma água da biquinha. Tomava, né? Então, comia doce da biquinha. Então, e outra, nem sei qual é mais a mão ali agora, porque aquilo muda muito, né? Muda. Como é que o Legislativo tem visto isso? Então, uma confusão. Bem, Chiarella, eu, particularmente, assim, tenho minha posição em relação ao governo, sou oposição declarada. Desde 2012, quando venceu a eleição o atual prefeito, a partir de janeiro de 2013, me posicionei, sou a favor da cidade de São Vicente, mas não concordo com esse governo. Esse governo tem feito muitas coisas erradas, que tem trazido um retrocesso para a cidade de São Vicente, entre elas essas obras todas paradas, obra da Orla da Praia. Ela está há 3 anos, indo para o 4º ano de obra quiosques, né? Dos quiosques, que ficaram ali mas de muito mau gosto, que fecharam ali a visão da Orla da Praia, daquela baía maravilhosa que nós temos. Agora fecharam com tapumes a Praça da Biquinha e parte da Praça 22 de Janeiro para uma obra também com o governo do Estado, com dinheiro, recursos do governo do Estado. Relocaram lá o Exatamente, os comerciantes, os permissionários que foram contrários. Essa obra deveria de iniciar o ano que vem, ou seja, a cidade de São Vicente não tem planejamento. Hoje o prefeito, infelizmente, ele não pensa, não tem uma visão ampla, uma visão um pouco maior que ele deveria de ter. Ele se resume simplesmente ao momento, ao ímpeto de querer fazer algumas coisas e não consegue terminar nada na cidade de São Vicente. Nenhuma obra foi concluída nesse governo, muito pelo contrário, nós falamos de alguns equipamentos turísticos, de alguns cartões postais da cidade, mas nós nos preocupamos também porque existem lá 7 creches paradas, que deveriam de ser concluídas essas obras e entregues à população durante esses anos. E não foi feito isso. Então são 7 creches que poderiam estar atendendo a população de São Vicente, sendo que as creches hoje elas encontram grande dificuldade por falta de pagamento dos funcionários. Então as creches estão fechadas, as creches hoje não estão atendendo as crianças. Com isso a gente cria um problema social, porque as mães que deixavam as crianças nas creches para poder trabalhar, para poder fazer um incremento orçamentário, ajudando a família, ajudando o seu esposo no orçamento, elas não podem mais trabalhar, porque seus filhos não ficam mais nas creches, ou seja, elas têm que ficar em casa para tomar conta das crianças. Uma falta de governabilidade, essa é a grande verdade. Dificuldades. Olha, agora é interessante porque um sistema democrático que nós vivemos, na nossa república, aqui a oposição, ela é um posicionamento. E os assuntos são para serem discutidos. E a oposição não é a oposição por simples oposição. Oposição visando a melhora, qualquer, ou estadual, ou municipal, ou federal, visando a melhora. Você sabe, Chiarella, Pedro, que a oposição ela é importantíssima para a posição. Para sair dessa zona de conforto. Você tem que receber a crítica da melhor maneira possível. E analisar. Muitas vezes até para mostrar para o opositor, olha, você está errado por isso. Perfeitamente. Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor em relação à prefeitura e ao prefeito, mas eu digo isso porque também lá, como presidente do sindicato, nós temos. Oposição? Sim, é importante. Se não tiver... O crescimento, ele vem, muitas vezes, exatamente dessa discussão, de você mostrar um outro lado, de você apresentar um outro caminho, de você dar condições de que o governo enxergue que ele está errando, que as pessoas elas estão tentando apontar um caminho melhor para a cidade. Eu sempre fui muito favorável a lados. Eu não consigo entender alguém que fique no meio do caminho. Isso, para mim, que é tenebroso. Agora, quando se define por um lado, isso é louvável. Você defende a sua tese e vai buscar explicações. Agora, quando eu me posiciono de acordo com o vento, para o lado que estiver ventando mais, aí eu tenho muita preocupação. Dizem que quando a gente serve a 2 senhores, a gente fica mal com os 2. Exatamente. E tem até uma passagem que é bem em cima do muro, né? Mas isso é uma questão de foro íntimo e eu não vou avaliar aqui. Mas eu penso que trabalhos, quando são desenvolvidos em prol da comunidade, e isso precisa de alguma oposição, o que eu vi recentemente que eu quero colocar para vocês?
O São Vicente tem passado por um momento de extrema dificuldade, greves atrás de greve. Eu vi agora a CREI que estava em greve também, né? Os E médicos. Os médicos. Tá. Agora, aonde está a dificuldade? Não tinha um orçamento? Não estava previsto aquele recurso? Ou eu deixei de recolher? É isso que às vezes a gente, como do lado de cá, né, Rubens? Acaba não compreendendo, né? É a mesma coisa no condomínio, não é? Pô, você pagou o condomínio. Por que a conta de luz não está sendo paga? Não, eu vejo sempre esse dilema, Querela. As pessoas chegam lá e falam assim, eu não acho justo, eu não vou pagar o condomínio, que a pessoa acaba não pagando IPTU, porque ela não vê credibilidade naquilo que ela está... Ela entende que o IPTU é a forma que ela tem de ter o asfalto na rua, a iluminação, a creche e tudo mais. Grande parte é isso, né? Mas, por outro lado, no condomínio, o que acontece? O síndico chega lá e fala assim, olha, nós fizemos aquela arrecadação lá do fundo trabalhista, só que nós tivemos que usar para outra coisa, nós vamos ter que arrecadar tudo de novo. Cadê o planejamento? É desvio de finalidade. Desvio de finalidade. Desvio de finalidade. Desvio de finalidade. E na cidade de São Vicente o que está acontecendo é isso. Tem desvio do recurso no sentido da finalidade da aplicação dele. E eu insisto muito nisso, porque hoje se o funcionalismo faz greve, se a Codesave faz greve, se os médicos fazem greve, eles não estão fazendo greve porque eles querem um aumento, ou porque eles querem um benefício novo, ou porque eles querem uma conquista nova. Não. Eles estão brigando pelo salário, pelo direito deles. Isso é imprescindível que um governo esteja ali em dia, pontualmente pagando. Arrecadou, já está no planejamento. O orçamento de São Vicente é de 960 milhões no ano de 2015. Se nós formos computar aqui a questão dos valores pagos só com funcionalismo, a gente está falando aqui em torno de 400 milhões. Sobram aí outros 600 milhões, 560 milhões, aonde foi parar esse recurso? Ou seja, está se invertendo as prioridades na cidade de São Vicente. Paga-se tudo menos o funcionário. E isso não pode acontecer. Funcionário é prioridade. Não poderia estar tendo esse desvio de finalidade. Eu dou um exemplo dos servidores que trabalham na área do magistério. Todo mês, o Fundeb faz o repasse ao município. No mês de outubro, e tem sido mais ou menos uma média de 13 milhões arrecadado pelo município. A folha de pagamento com os servidores do magistério, 8 milhões. Por que não paga? Não, prefere desviar esse dinheiro para pagar outras coisas. A complexidade lá é grande. Nós vamos precisar de um outro programa. Já fica convidado pelo governo, vereador de antemão, para poder também aqui debatermos mais sobre os assuntos de São Vicente. Contas eu tenho que prestá-las. Se eu sou um administrador público, tenho que prestá-las. Rubens, suas considerações finais? Como eu falei no começo, realmente nós íamos falar sobre política e essa política lá na Prefeitura de São Vicente, como em qualquer outra prefeitura, ela é o reflexo do que começa aí no seu condomínio. Então, a atuação do síndico, a participação sua na Assembleia, mais do que na Assembleia, nas decisões do condomínio, é imprescindível, senão fica o descalabro. E a gente não quer isso para você. Muito bem colocado pelo Rubens. Vereador, PMDB, Pedro Gouveia, suas breves considerações finais. Muito obrigado por ter aceito o convite. O princípio da gestão pública é entender que a cidade é um grande condomínio e fazer uma zeladoria que atenda os anseios da população. Quero agradecer a você, deixar meu abraço, meu carinho e a todos vocês que nos assistem. Fiquem com Deus. Gente, muito obrigado por ter participado conosco, pelo seu prestígio em mais um programa Viver em Condomínio. Fiquem com Deus e vamos nos ver em breve. Até lá. Viver em Condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo.